Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. E com a tecnologia evoluindo em uma rapidez nunca vista, muitas das vezes não conseguimos acompanhar de fato a sua evolução. Por isso, criei essa série chamada A Biotecnologia em Nossas Vidas e será composta por 3 vídeos. Nesse primeiro vídeo, o tema será biohacking e suas práticas, um assunto bem amplo, interessante e pouco falado nas mídias. Por isso, é importantíssimo que você assista este e os próximos 2 episódios, pois eles fazem parte da mesma engrenagem. Por isso, como de costume, já peço que se inscreva no canal, toque o sininho para receber os outros vídeos, já deixe seu like e aquele salve nos comentários. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Para entendermos os conceitos biohacking, é preciso saber o que é ética hacker, criada na década de 50 no Instituto de Tecnologia de Massachusetts e difundida a partir dos anos 70 com o avanço da internet e dos computadores. Seus criadores, percebendo que os hackers teriam um grande potencial de causar danos à sociedade, difundiram a ética hacker, que é descrita como a expressão que descreve os valores morais e filosóficos da comunidade, e tem como ponto-chave o livre acesso à informação e a melhoria na qualidade de vida, e é considerado um novo estilo de vida, com uma nova filosofia, uma ética e um sonho, e tem como base a Bíblia Hacker. Mas isso não quer dizer que o hacker é proibido de invadir computadores e sistemas. Porém, a diferença é que os hackers éticos irão fazer as invasões para trazer benefícios e melhorias no sistema de segurança, visando sempre o bem geral, ao contrário dos sem éticas, que usará o seu poder para enganar, roubar ou ganhar vantagens ilícitas. E agora, sabendo o básico sobre a ética hacker, podemos seguir para o tema e falar sobre o assunto principal, o biohacking, que é a prática de misturar biologia, máquinas e ética hacker, e é um termo muito amplo, abrangendo várias práticas, desde a realização de experimentos científicos em animais e plantas, o rastreamento do nosso sono e dieta, chegando até a alteração da biologia humana. E segundo Dave Asprey, biohacker e fundador da empresa de suplementos Bulletproof, biohacking é a arte e a ciência de mudar o ambiente ao seu redor e dentro de você, para que você tenha total controle sobre a sua própria biologia. E em seus experimentos, Asprey injetou células-tronco em suas articulações, além de tomar dezenas de suplementos diariamente, se banhar com luz infravermelha e muito mais. Sua meta é viver até os 180 anos. A maioria dos ativistas do biohacking se enquadram nas ideologias biopunk e transhumanismo. Eles têm a crença, desejam e acham possível alterar fundamentalmente a condição humana através do uso de tecnologias e fazendo um ser humano superior, designado pós-humano. E uma boa parte das práticas ainda estão restritas ao do it yourself, que significa que os experimentos são feitos pelos próprios interessados em seu próprio corpo, e entre as práticas estão inclusas as mais simples, como a mudança de hábitos alimentares, medicação, banho de banheira com gelo, chegando até as mais complexas, que falarei sobre 6 delas, então não esqueça de deixar sua opinião. A primeira que vou falar é a critoterapia e é muito usada por atletas, inclusive usada pelos jogadores da seleção francesa de futebol, e consiste na pessoa entrar em uma banheira de nitrogênio a 150 graus negativos e ficar lá por cerca de 3 minutos, buscando com isso uma recuperação rápida da musculatura, relaxamento, entre outros benefícios. A segunda prática é o neurofeedback, que é uma prática em que sensores são instalados no couro cabeludo da pessoa, captando as ondas cerebrais e transferindo-as para um software, que cria um mapa cerebral, identificando as áreas que estão sobrecarregadas por meio da reação do cérebro a partir de determinadas situações. E dessa forma, a pessoa pode treinar o cérebro e controlar especificadamente as partes que estão sobrecarregadas ou danificadas. Por isso, a prática é usada por pessoas que sofrem de ansiedade, insônia, síndromes e autismo. A terceira prática são as saunas de infravermelho próximo, onde a pessoa entra dentro de uma cabine sobre luzes infravermelhas que penetram na pele e tem como objetivo desintoxicar o corpo, relaxar, estimular o sistema nervoso, reduzir dores, fadiga, entre outros benefícios. Existe também a prática com luzes de infravermelho distante, porém a prática, segundo estudiosos, é muito agressiva e pode causar sérios danos à saúde. A quarta prática é o tanque de flutuação, onde a pessoa entra em um tanque com água à prova de som e luz, aquecido na temperatura da pele, e a água é diluída em um sal, chamado sal Epsom, que faz com que o tanque alcance uma gravidade de aproximadamente 1275, fazendo com que a pessoa consiga flutuar na água sem nenhum esforço, e com isso, dentro da cápsula, a pessoa perde praticamente todos os sentidos,
justamente pela ausência de som e luz e na diminuição gravitacional. E assim, o objetivo da prática é eliminar ao máximo os sentidos externos, induzindo assim a pessoa a entrar em um estado meditativo profundo, com o intuito de reduzir desequilíbrios neurológicos. Este quinto biohack é um pouco mais conhecido devido ao número de pessoas já testadas e os seus resultados. Essa prática está enquadrada naquelas "não façam em casa", e é a prática do transplante fecal. Isso mesmo, pessoal, transplante de cocô, que se constitui na coleta de fezes de um doador saudável, passando por uma limpeza e misturado com soro fisiológico. E assim, o líquido é injetado na pessoa, por meio de sonda oral, nasal ou retal, fazendo com que as bactérias das fezes doadas ajudem no combate e cura de uma infecção grave no intestino grosso, ocasionado pela Clostridium difficile avis. No Brasil, o transplante ainda é pouco usado, porém não existe nenhuma lei que impeça que o procedimento seja feito. Já nos Estados Unidos, devido à morte de algumas pessoas relacionadas à prática, o governo a proibiu. Então, agora eu vou falar sobre a última e muito controversa prática, que está ligada aos teóricos da conspiração quando o assunto é o controle total da população. E eu irei falar sobre a prática da implantação do chip no corpo, que de início na mão, vem com o propósito de fazer pagamentos, abrir portas, checar níveis de glicose, entre algumas outras funções básicas. E segundo Zoltan Istvan, candidato à vice-presidência dos Estados Unidos pelo Partido Transhumanista, ter um chip é divertido e conveniente, e diz também que ele é uma pessoa que quer mesclar o corpo com peças de máquinas, se tornando assim um ciborgue, ser uma entidade viva mais completa, forte e perfeita. O desejo básico dos praticantes é a vontade de se sentir melhor. Entretanto, esse é um desejo que vem em uma variedade de sabores. Algumas pessoas apenas não querem mais ficar doentes, outras querem cada vez mais ser inteligentes e fortes, e os mais ambiciosos querem ser mais fortes, inteligentes, com uma vida prolongada ou até mesmo serem imortais. E segundo o gerontologista Aubrey de Grey, que dedica seus estudos no desenvolvimento de estratégias para reparar 7 tipos de danos celulares e moleculares associados ao envelhecimento, a primeira pessoa que viverá 1000 anos já nasceu. E por incrível que pareça, essa afirmação é apoiada por outros especialistas. Entretanto, segundo eles, para que isso de fato aconteça, seria necessário um financiamento altíssimo, a conscientização e a aprovação da sociedade em modo geral. E sendo que a extensão de vida e a imortalidade são estudos mais ambiciosos do biohacking, vou citar para vocês 2 diferentes abordagens quando se trata sobre a extensão da vida. A primeira é a abordagem de molécula pequena, que se concentra basicamente no consumo de suplementos alimentares e nootrópicos. O entusiasta na área, Medvedik, fala sobre a possibilidade de criar um suplemento vegetal chamado fisetina, que segundo experimentos, quando usada em alta concentração, podem eliminar células ligadas ao envelhecimento. A segunda abordagem é um pouco mais invasiva, a engenharia genética, que consiste em mexer com o genoma no embrião e assim fazer as correções para que os bebês já nasçam geneticamente condicionados a viver mais. Porém, os biohackers querem resultados sobre aqueles que já estão vivos. Por isso, um novo experimento genético fez com que um distúrbio relacionado ao envelhecimento diminuísse 30%. E o mesmo Medvedik diz que se sente frustrado de como o sistema médico tradicional retém o processo de anti-envelhecimento e diz que mesmo que se fosse encontrada uma fórmula 100% eficiente na prevenção do envelhecimento, essa fórmula dificilmente iria ser aprovada pelos órgãos reguladores e afirma que envelhecimento não é uma doença. Alguns biohacks são apoiados por fortes evidências científicas e nos trazem benefícios, principalmente os que já são experimentados há muito tempo. Um exemplo é a meditação de atenção plena, que nos ajuda a reduzir a ansiedade e a dor crônica. Entretanto, a maioria das outras práticas, mesmo que tragam benefícios, os riscos ainda são desconhecidos, devido às práticas serem novas, na maioria das vezes feitas por conta própria, e também sem o controle das autoridades. Porém, mesmo com incertezas, os praticantes estão sendo cada vez mais impulsionados e as práticas mais utilizadas, devido à demora no desenvolvimento de curas pela medicina tradicional e pela legalidade das práticas, que na maioria delas, mesmo não sendo aprovadas pelo sistema regulador, não existem leis que as impedem. Mas então, pessoal, sabendo que alguns experimentos do biohacking podem alterar a genética humana e literalmente fundir o ser humano e a máquina, me vem a questão: será que o biohacking pode fundamentalmente alterar a natureza humana? Para muitos especialistas da área, a resposta é sim, o biohacking pode alterar a genética humana.
mas os mesmos afirmam que o desconforto com a prática se resume à neofobia, que descreve a pessoa que tem medo do que há de novo. Dizem que a aceitação pública será igual quando o projeto da fertilização in vitro foi divulgado, que no início foi contestado, mas com o tempo a prática foi ganhando força e espaço. Dizem também que ao longo do tempo o próprio ser humano foi evoluindo, fazendo a comparação de que o ser humano de 500 anos atrás não é o mesmo do ser humano de hoje. Porém, nem tudo são flores. Existem especialistas que não pensam o mesmo, afirmando que isso pode acontecer não uniformemente em nossa sociedade, priorizando somente uma determinada classe ou raça de pessoas, fazendo com que ideias eugenistas ganhem força e condições apropriadas para chegar no que eles chamam de a raça perfeita. Outro ponto é de que, devido às práticas trazerem mais força, inteligência e o prolongamento da vida, as pessoas vão cada vez mais ter a necessidade de modificar o corpo, fazendo com que elas se sintam cada vez mais pressionadas a aderir novidades, muitas das vezes sem vontade própria, porque sem tais modificações as pessoas vão ficar cada vez em mais desvantagem em relação às outras, e por isso pode fazer com que as pessoas se tornem cada vez menos humanas para alcançar do que hoje chamamos o padrão desejado. E para finalizar, a bióloga molecular Ellen Josenhan afirma que esse é um processo de tecnologias que podem ser utilizadas de várias maneiras, sendo as mais radicais aquelas criadas com o intuito eugenista, em busca de uma raça perfeita, como referi anteriormente, e alerta que é melhor estudarmos muito bem antes de aderir a algumas práticas, e ter muita cautela e senso crítico quando as ideias se tornarem realmente públicas, pois os interesses são diversos. Então é isso, pessoal. Como tudo nessa vida, existe o lado bom e o ruim das coisas, e cabe sempre a nós analisarmos os pontos e agir da melhor maneira possível. O importante é conhecermos os riscos e benefícios a longo prazo, e também aonde isso pode evoluir se a ética hacker não for respeitada. Espero que tenham gostado do tema, e como disse no começo do vídeo, é importantíssimo que você acompanhe os outros 2 episódios, pois eles estão relacionados e fazem parte da mesma engrenagem. Então, já aperte o botão de se inscrever, deixe seu like, comente e continue ajudando o canal a crescer. Meu nome é Victor de Campos, fique com Deus e aquele abraço!